Olá pessoal, na aula de hoje então nós veremos como desenvolver um programa com upload de imagens com PHP, ok? Ou seja, como colocar na página, né, a funcionalidade de submeter arquivos ao servidor. Aqui um exemplo de um arquivo do tipo de imagem, ok? Então precisamos de um formulário, né, com campo específico do tipo file, tá? Onde o usuário irá selecionar um arquivo de imagem, ok? Enviar ao servidor. Tá? Nós veremos então como trabalhar com o envio, lendo o protocolo do tipo requisição do tipo POST, né, do envio do arquivo. Como trabalhar com a variável files, com a array superglobal files, que contém, né, o arquivo que foi enviado ao servidor, tá? Contém as informações do arquivo que foi enviado ao servidor, como o nome do arquivo, o tipo do arquivo e o local temporário, ou o nome temporário do arquivo no servidor. Porque quando a gente envia uma imagem ao servidor, o que acontece? O servidor vai fazer download daquele arquivo que vai vir da máquina do usuário. Aí o usuário vai fazer o upload do arquivo ao servidor. Quando o servidor concluir esse download ou upload do usuário, ele vai guardar numa pasta temporária. E o que o nosso programa deve fazer então? Copiar esse arquivo da pasta temporária para uma pasta específica, né, no nosso programa, no nosso sistema, no site ou o que seja, ok? Informações também como o tamanho do arquivo aqui nós temos, se deu algum erro, nesse caso não houve nenhum erro. Ok? Então aqui está a imagem que eu enviei ao servidor, então essa imagem agora está salva no servidor e agora está sendo mostrada aqui na página PHP. Tá? Então vamos ver como funciona, ok, esta aplicação aqui em PHP. Bom, primeiramente nós precisamos então de um formulário. Tá? Então vamos começar aqui a analisar o formulário para o envio de arquivos. Temos aqui então um formulário, tá? Tag form, método post, ok? E ele precisa de um tipo de codificação, ou seja, o atributo enctype deve possuir o valor multipart form data, ok? Então, a gente devemos especificar esse atributo com esse valor específico, tá? Se nós queremos enviar algum arquivo ou realizar algum upload para o servidor. Não é só de imagem, qualquer tipo de arquivo, áudio, vídeo, o que seja. Qualquer envio de arquivo upload, precisamos especificar o atributo enctype com o valor multipart form data. Depois o input, né, do tipo hidden, ou seja, um parâmetro que fica escondido ao usuário, com o nome em maiúsculo, max file size, com o valor, tá, limite do tamanho do arquivo que o usuário pode submeter ao servidor. Então, aqui, neste caso aqui, um arquivo de no máximo 99 MB, tá? Ok? Definido aqui em bytes. São 999K, né, 999 bytes, 9K, 999 KB, 9 MB, 99 MB. Ok? E o campo, então, para o usuário escolher o arquivo no seu computador, o input do tipo file. Input do tipo file. Com o nome, porque ele vai receber um nome lá naquele array superglobal, cifrão underline files, que guarda as propriedades do arquivo. Ele tem que receber um nome. Aqui no caso, né, nós chamamos de arquivo. Ok? Então esse nome aqui é o que utilizaremos então para identificar o arquivo que foi submetido lá no array superglobal do PHP. Então o nome do parâmetro é arquivo. E o input do tipo submit, tá, para o usuário enviar então esse arquivo ao servidor. Ok? Aqui nós temos aqui impressão de uma variável para mensagem e aqui basicamente eu utilizei uma tag img, onde eu coloquei no atributo source, tá, o caminho da nova imagem que o usuário submeteu ao site. E assim a gente consegue então, aqui tem a mensagem dizendo que o arquivo foi enviado com sucesso. E como a gente conseguiu pegar o caminho no servidor e imprimiu esse caminho na tag img, como a gente conseguiu pegar o caminho do arquivo enviado ao servidor e imprimiu esse caminho na tag img, então ele aparece aqui, ó. Então a gente consegue mostrar a imagem que o usuário submeteu. Ok? Então vamos ver a parte em PHP, então como funciona. Então focando agora no código em PHP, primeiramente aqui testamos aqui se houve envio do formulário, né? Testando o array superglobal post. Se o array possui algum parâmetro, então entraremos nesse if.
Se o usuário não enviou nada ao formulário, ou seja, requisição do tipo GET, o usuário acabou de entrar na página, a variável mensagem, MSG, né, recebe um valor padrão e envia uma imagem. E o IMG Source vai receber um caminho padrão de imagem, né, na pasta imagens, que é aquela imagem, né, com o símbolo do PHP. Ok? Bom, mas se o usuário submeteu então um arquivo, o nosso programa então entrará nesse if. Aqui basicamente tem a impressão das informações sobre o array superglobal post, ok? Que é o que a gente vê aqui em cima. Post, array, os dados que vêm no post. Então prestem atenção que o arquivo, quando submetemos o arquivo ao servidor, quando se faz o upload de um arquivo, né? Mesmo essa variável, mesmo nós tendo o campo input do tipo file, ele não é um parâmetro do post. Então o array superglobal post não carrega o parâmetro do input do tipo file, ou seja, aquele parâmetro do campo arquivo. Onde está esse parâmetro? No array superglobal files. Então existe uma variável específica do PHP, diferenciada para trabalhar com, né, específica do PHP para trabalhar com arquivos. Então aqui, ó, bom, aqui temos o segundo if, testando se o usuário apertou no botão enviar, né, se o parâmetro do botão é igual a enviar, nesse caso aqui é o botão, recebeu um valor em enviar, que é o nome do nosso botão aqui no formulário. Então entrará nesse if e aqui iremos imprimir então os valores dentro do array superglobal files. E aqui a gente usa então nossa função vardump, passando o array superglobal files. Assim como no post ou no get, então cifrão, né, underline files. Esse é o array superglobal do PHP, que possui as informações do arquivo que foi feito o upload ao servidor, que foi enviado ao servidor. Ok? Quais são as informações importantes aqui neste arquivo? Bom, primeiro, o nome do arquivo que o usuário selecionou e, principalmente, o temp name, ou seja, né, o diretório padrão do arquivo, ou o arquivo temporário que está na pasta temporária do servidor, que devemos copiar para um local específico da nossa aplicação, né, porque isso é uma pasta temporária e esse arquivo não ficará lá por muito tempo. Então devemos tirar da pasta temporária onde o servidor concluiu, né, o download da máquina do usuário e guardar esse arquivo, né, em um local específico no nosso programa, na nossa aplicação, na nossa página. Para fazer isso, então aqui a gente criou uma variável chamada uploaddir, pode ser qualquer nome, colocando o diretório dentro do nosso site, pasta imagens, barra. Então se a gente analisar aqui, ó, os diretórios do site, tem uma pasta aqui chamada imagens, ok? Mesmo nome. Então todos os arquivos que foram feitos upload irão parar dentro dessa pasta, porque a gente vai mover da pasta temporária para essa pasta aqui. Aqui já está, abstrato blue.png. Ok? Então, podemos verificar aqui também. Vamos explorar os arquivos lá do nosso servidor. Ó, imagens, está aqui, abstrato blue.png. Tá? Então essa imagem foi enviada para o nosso site, para o servidor, agora está na pasta imagens dentro do nosso sistema. Ok? E como ela vai parar aí nessa pasta imagem? Simplesmente, tá? A gente vai usar uma função chamada moveUploadFile, responsável então por mover o arquivo temporário para a pasta dentro do nosso site, da página onde nós, dentro do diretório específico do nosso site, da nossa aplicação. Aqui então configuramos então a variável uploadFile, que basicamente concatenamos então o uploaddir, ou seja, o diretório, ao nome do nosso arquivo, passando pela função baseName e passando o nome do arquivo. Onde nós conseguimos o nome do arquivo? Simplesmente no array superglobal files. Ok? Qual arquivo? O mesmo nome do campo input do tipo file, o arquivo, ó. Lembra? Input do tipo file, o name é arquivo. Então, para identificar esse arquivo no array superglobal files, passamos o mesmo nome, arquivo, tá? E então, identificando então o atributo name, o elemento name, ok? Que é o nome do arquivo. Exatamente como eu mostro aqui. Ó, dentro do array files nós temos um array, ó, dentro do array superglobal files nós temos ele é um array, dentro dele nós temos um elemento, o elemento arquivo, que também é um array com os dados sobre esse arquivo. Um deles é o nome, name. Aqui está. Ok? Então, fazendo essa concatenação, no final que nós temos o caminho
do nosso arquivo na nossa página do nosso servidor, ok? Então, com a pasta imagens, concatenando o nome do arquivo. Com esse caminho, o que nós fizemos então é pegar o arquivo que foi feito o upload, que está por enquanto na pasta temporária, e mover para exatamente este caminho, a nossa pasta imagem e o mesmo nome do arquivo. Então usamos então a função moveUploadFile, passando o arquivo que queremos mover e o destino dele. Tá? Então basicamente, função moveUploadFiles, passando o primeiro parâmetro, o arquivo que queremos mover, ou seja, o arquivo que está na pasta temporária do servidor, que o servidor acabou de fazer o download lá da máquina do usuário, ok? E o usuário fez o upload para o servidor. E o destino, qual o destino dele? A nossa pasta imagens, concatenando com o nome do próprio arquivo, ok? Então a função moveUploadFile, ela vai mover esse arquivo para o destino que nós configuramos. Se essa função conseguir mover com sucesso esse arquivo, então ela retornará um valor booleano true e entraremos então na parte verdadeira do if, imprimindo o seguinte: arquivo válido e enviado com sucesso, ponto, concatenamos aqui a variável uploadFile. O que é a variável uploadFile? Está aqui, ó, é o caminho do nosso arquivo no servidor, imagens /abstrato blue.jpg, ou seja, o caminho. Ó, dentro da nossa aplicação temos a pasta imagem e dentro o arquivo abstrato blue, ou seja, o arquivo que o usuário enviou da máquina dele para o servidor. Aqui está o arquivo dentro da pasta imagem. Tá? Então basicamente no uploadFiles nós temos o caminho do arquivo, o caminho da imagem lá no servidor. Então se houve algum erro, né, ao mover esse arquivo, a função retornará um falso e nós entraremos então no else apontando o erro ao enviar arquivo, a nossa variável MSG, ok? Bom, aqui mais embaixo que nós simplesmente criamos foi uma variável chamada mgsource, aquela mesma que nós já estávamos utilizando, né, que recebia um valor padrão com a imagem do PHP. Atribuímos a essa variável então o caminho do arquivo, ou seja, o conteúdo da variável uploadFile, exatamente este valor, imagens /abstrato blue.png, JPG, aliás. Então a pasta da nossa aplicação e o nome do arquivo que o usuário enviou. Com esse arquivo aqui, com essa variável, né, mais embaixo, lá no nosso código em PHP, nós vamos imprimir esse caminho, ou seja, esse caminho até a pasta da nossa imagem, o nome da imagem, onde? Dentro do atributo source da tag img, tá? A tag img, que é o atributo source, que a gente imprimiu aquele caminho. E dessa forma, depois que o usuário submeter a imagem, né, vamos então mostrar a mensagem de sucesso, o caminho da imagem, e mostrar também a imagem que ele submeteu, ok? E assim concluímos o upload da imagem ao servidor. Ok? Se eu quisesse então salvar em um banco de dados, o que eu teria que fazer? Na verdade, eu poderia criar uma tabela, né? Nessa tabela criar uma coluna, ou criar uma coluna do tipo texto, varchar, ok? Aí depende do banco de dados, mas por exemplo do tipo varchar, e guardar não a imagem no banco de dados, mas guardar sim, e guardar então o diretório da imagem, o caminho da imagem, ou seja, conteúdo da variável uploadFile, ok? Então vocês teriam feito então, o upload da imagem no servidor, né, e guardava no banco o caminho da imagem, para na hora que tiver que montar a página com as imagens, o que aconteceria? Iríamos ler então o caminho da imagem na tabela do banco de dados, ou lá uma coluna específica, né, e imprimir dentro de uma tag img, ok? Como a imagem existe no servidor, foi feito o upload, o caminho, o que está no banco de dados é apenas a informação que nós precisamos, que é o caminho dela, ok? E a gente iria então imprimir a imagem. Existem outras formas, existe uma forma de guardar a imagem fisicamente lá no banco de dados, mas aí é uma outra forma de se trabalhar, ok? Normalmente não é muito utilizada, porque o custo, né, de storage, ou seja, de espaço em disco em um servidor é mais barato que o custo do espaço em um banco de dados. O custo-benefício é melhor guardar apenas o caminho da imagem do que a própria imagem dentro do banco de dados, ok? Mas aí depende da situação e da escolha do desenvolvedor. Essa aqui seria uma forma simples. Nesse programa a gente não guarda em banco de dados,
simplesmente envia a imagem e na própria requisição a gente mostra a imagem que o usuário enviou. Se eu entrar na página novamente, ela não vai mostrar a imagem que foi enviada, porque ele vai mostrar o default, ok? Mas eu poderia desenvolver uma aplicação, guardar o caminho da imagem no banco, depois só ler esse caminho e dar um eco lá dentro de uma tag IMG. Ok, pessoal? Então é assim que é feito o upload de imagens com o PHP.